Existem lugares que não falharam por acaso. Eles falharam porque alguém decidiu que vidas eram dispensáveis. Ao longo da história, governos, instituições e sistemas inteiros cruzaram uma linha invisível. O momento em que o ser humano deixou de ser prioridade e passou a ser apenas um número, um risco ou um obstáculo. O que você vai ver aqui não são lendas urbanas. São fatos reais, locais reais e consequências que ainda ecoam. Mas antes de começarmos, deixe seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. Número 1. A cidade onde o governo desistiu das pessoas. Kadikhchan, Rússia. Kadikhchan foi construída no meio do nada, no extremo leste da Rússia, exclusivamente para servir às minas de carvão da região. A cidade não nasceu para crescer, prosperar ou criar raízes. Ela existia apenas enquanto fosse útil economicamente. Durante décadas, famílias inteiras viveram ali acreditando que tinham um futuro, mesmo enfrentando invernos extremos e isolamento absoluto. Em 1996, uma explosão dentro da mina matou trabalhadores e escancarou os riscos da operação. Em vez de investir em segurança ou alternativas econômicas, o Estado tomou uma decisão fria. Manter a cidade não compensava mais. Não houve evacuação formal, nem plano de realocação digno. O aquecimento central, essencial para sobreviver ao inverno, foi desligado deliberadamente. Sem calor, permanecer era impossível. As pessoas tiveram que sair às pressas, deixando para trás casas mobiliadas, roupas, brinquedos e documentos. Muitos não tiveram escolha: sair ou morrer congelado. Hoje, Kadikhchan permanece intacta, mas vazia. Prédios ainda de pé, ruas silenciosas, objetos congelados no tempo. Não foi um desastre natural. Foi uma decisão política que condenou uma cidade inteira ao desaparecimento. Número 2. O hospital onde pacientes foram esquecidos. Byberry Mental Hospital, Estados Unidos. Byberry foi criado com o discurso de cuidado e tratamento psiquiátrico, mas rapidamente se transformou em um depósito humano. Pessoas eram internadas por motivos que hoje seriam considerados leves: depressão, deficiência intelectual, comportamentos considerados inadequados. Muitas nunca mais saíram. Com o passar dos anos, o hospital entrou em colapso. Havia superlotação extrema, falta de higiene, violência constante e ausência quase total de tratamento médico real. Pacientes viviam em condições degradantes, muitas vezes nus, desnutridos e confinados por longos períodos. Investigações revelaram mortes sem qualquer acompanhamento ou registro adequado. Quando o hospital finalmente fechou, o problema não terminou. Muitos internos foram transferidos às pressas, sem prontuários completos. Outros simplesmente desapareceram dos registros oficiais. O prédio foi abandonado, mas as histórias não tiveram encerramento. Byberry se tornou um símbolo de como instituições podem existir por décadas, praticando violência silenciosa sob o rótulo de cuidado. Número 3. A zona onde a vida foi considerada descartável. Ilha de Vozrozhdeniya, Mar de Aral. Durante a Guerra Fria, a ilha de Vozrozhdeniya foi escolhida pela União Soviética para testes secretos de armas biológicas. O local parecia ideal, isolado, distante e fora do olhar internacional. Ali, agentes extremamente perigosos, como o antraz, eram liberados deliberadamente no ambiente para testes de dispersão e resistência. O problema é que o isolamento não durou. Com o desvio de rios para projetos de irrigação, o Mar de Aral começou a secar. Aos poucos, a ilha deixou de ser ilha e se conectou ao continente. O risco, antes confinado, passou a se espalhar potencialmente por terra. O local foi abandonado às pressas, sem descontaminação completa. Até hoje, o acesso é extremamente restrito porque não se sabe exatamente o que ainda permanece ativo no solo. O perigo não é visível. Não há placas claras de ameaça, mas a vida ali foi tratada como algo descartável em nome da corrida armamentista. Número 4. A cidade onde o gás invisível matou em silêncio. Bhopal, áreas abandonadas. Índia. Em dezembro de 1984, um vazamento de gás tóxico em uma fábrica química liberou uma nuvem mortal sobre a cidade de Bhopal. O gás se espalhou enquanto a população dormia.
Milhares morreram em poucas horas, sufocados sem sequer entender o que estava acontecendo. Os que sobreviveram carregaram sequelas permanentes, cegueira parcial, problemas respiratórios, danos neurológicos. O solo e a água foram contaminados e algumas áreas da cidade nunca puderam ser totalmente recuperadas. Por isso, bairros inteiros foram abandonados. Décadas depois, o desastre oficialmente acabou, mas seus efeitos continuam. Crianças ainda nascem com problemas genéticos relacionados à contaminação. Bhopal mostra que o fim de um acidente não significa o fim do sofrimento. O abandono ambiental é lento, silencioso e hereditário. Número 5. O prédio onde o suicídio se repetia. Forest Haven Asylum, Estados Unidos. Forest Haven não ficou marcado apenas pelo que acontecia dentro dele, mas pelo próprio espaço físico. Funcionários começaram a perceber um padrão inquietante. Pacientes e até trabalhadores desenvolviam ideação suicida após permanecerem ali por certo tempo. O prédio era composto por corredores longos e repetitivos, ausência quase total de luz natural, isolamento social extremo e uma rotina mecanizada. Estudos posteriores indicaram que a arquitetura e o ambiente agravavam transtornos mentais, em vez de aliviar. O asilo foi fechado não por falta de verba, mas porque se tornou evidente que o local piorava qualquer mente que permanecesse ali. Forest Haven provou que o ambiente físico pode ser tão destrutivo quanto a violência direta. Número 6. O hotel que causava desorientação. Hotel Ryugyong. Áreas internas nunca usadas. Coreia do Norte. O Hotel Ryugyong foi projetado para ser um símbolo de poder e grandiosidade, mas nunca funcionou como hotel de verdade. Suas áreas internas, enormes e vazias, jamais receberam vida humana cotidiana. Psicólogos que analisaram plantas e imagens do interior apontam que a escala desumana dos espaços, salões gigantescos, ausência de referências humanas, vazio funcional, provoca a sensação de insignificância, ansiedade profunda e desorientação. O prédio não foi feito para pessoas. Foi feito para impressionar. Hoje, ele existe como um monumento ao vazio psicológico, uma estrutura que representa poder, mas não acolhe vida. Número 7. A prisão que testou quanto tempo uma mente aguenta. Tuol Sleng, S21, Camboja. Tuol Sleng foi uma prisão criada para quebrar pessoas. Prisioneiros eram torturados até confessar crimes que nunca cometeram. Depois, eram executados. Mais de 14.000 pessoas passaram pelo local. Apenas algumas sobreviveram. O objetivo nunca foi obter informação real. O objetivo era instaurar terror absoluto e controle total. O prédio foi abandonado quando o regime caiu, mas não foi apagado. Hoje, ele funciona como memorial. As paredes ainda exibem fotos das vítimas, para que não haja dúvidas sobre o que aconteceu ali. Número 8. A bomba que ninguém conseguia desligar. Projeto Manhattan, Estados Unidos. Após o primeiro teste nuclear, houve comemoração. Logo depois, pânico. Alguns cientistas temiam que a explosão pudesse incendiar a atmosfera. Não aconteceu, mas algo igualmente grave aconteceu. A humanidade criou uma arma impossível de desinventar. A partir daquele momento, o mundo entrou em uma lógica automática de ameaça constante. A corrida armamentista começou, e o controle deixou de ser humano. Passou a ser político, estratégico e inevitável. O medo virou sistema. Número 9. O experimento onde o grupo virou multidão sem consciência. Genocídio de Ruanda. O genocídio de Ruanda foi um massacre étnico ocorrido entre abril e julho de 1994, resultando na morte de cerca de 800.000 a 1 milhão de pessoas em apenas 100 dias. O genocídio foi organizado por membros da elite política principal dos Hutus, muitos dos quais ocupavam cargos nos níveis mais altos do governo nacional. A maioria dos historiadores concorda que um genocídio contra os Tutsis havia sido planejado por pelo menos um ano. No entanto, o assassinato do presidente ruandês Juvenal Habyarimana, em 6 de abril de 1994, criou um vácuo de poder e encerrou os acordos de paz. Os assassinatos genocidas começaram no dia seguinte, quando soldados, policiais e milícias executaram líderes políticos e militares Tutsis e Hutus. Número 10.
O experimento que mostrou que a mente obedece ao ambiente. Experimento da prisão de Stanford, Estados Unidos. Pessoas comuns assumiram papéis de guardas e prisioneiros. Em poucos dias, surgiram abusos reais, humilhações e colapsos emocionais. O experimento saiu do controle rapidamente e precisou ser encerrado, não por falha científica, mas porque o ambiente venceu a moral. O estudo mostrou que, sob certas condições, o papel social pode se tornar mais forte que a consciência individual. Nada do que você viu aqui foi causado por monstros. Foi causado por pessoas comuns, cumprindo funções comuns, dentro de sistemas que pareciam normais. Esses locais permanecem de pé para lembrar que o limite do aceitável humano é frágil e que ele não se rompe de uma vez. Ele se rompe aos poucos, até ninguém mais perceber. Esses lugares não são exceções da história, são consequências dela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.